Bom dia, sexto ano. Como vão vocês? Estamos finalizando o bimestre e eu gostaria de fechar essa aula com uma revisão dos artistas que vocês conheceram. Na aula passada nós fizemos uma revisão dos conteúdos, né? Pintura, depois mitologia, depois animação. Hoje eu queria fazer só uma rápida revisão dos artistas que vocês conheceram, através das ilustrações do livro e através das aulas, né? Alguns artistas que vocês conheceram. Então, vamos lá. No gênero autorretrato, nós tivemos uma obra aí da Sofonisba Anguissola, uma artista do século XVI, né? O século XVI está dentro do Renascimento, um movimento artístico que também nós estudamos. Depois nós vimos aí um autorretrato de Modiglian, um artista o autorretrato é de 1919, então já no século XX, né? Nas vanguardas do século XX. Vimos uma obra de Vermeer, que é uma cena do artista pintando no seu ateliê, tá? Essa obra é de 1666. Depois vimos no gênero retrato, O Velho Imigrante, um retrato, no gênero retrato, de Almeida Júnior, pintado em 1895. Depois vimos, pintado por Tournet, William Tournet, uma paisagem maravilhosa, Rhodes, criada em 1823, século XIX. Né? Tournet fez parte de um movimento artístico próximo ao impressionismo. Sua pintura se parece muito com o impressionismo, né? Lembra o impressionismo. Ele acha que foi um precursor, né, do movimento impressionista. Depois nós vimos aí a pintura religiosa, século XIV, 1306, o julgamento final do artista Giotto. Continuando aí nas obras que nós ficamos apreciando, nós vimos a pintura histórica, um gênero importantíssimo da pintura, a pintura histórica, com a obra de David, Jacques-Louis David, Napoleão cruzando os Alpes. Foi uma obra pintada em 1801. Depois, ainda no século XIX, no finalzinho do século XIX, nós vemos uma natureza morta, um gênero, aquele gênero que só tem elementos inanimados, frutas, flores, objetos, né? Essa natureza morta foi pintada por Paul Cézanne, um artista muito importante também. Depois chegamos na pintura abstrata, outro gênero, né, mais contemporâneo, mais recente, do início do século XX, 1921, nós vimos aí o Círculo Amarelo, de Moholy Nagy, acho que é assim que se fala. Aí nós estamos falando dos gêneros de pintura, né? Aí falamos um pouco sobre alguns movimentos artísticos, mostramos algumas obras, no livro tem algumas obras de alguns movimentos artísticos. Então, vamos lá. Do surrealismo, tem duas obras importantes aí, dois artistas importantes, Salvador Dalí, tá? Com A Persistência da Memória, uma das obras mais conhecidas do Salvador Dalí, e muito conhecida também na história da arte, tá? Foi pintada em 1931, né? Década de 30 do século 20. Depois vimos a obra de Magritte, René Magritte, que eu gosto muito desse artista surrealista, O Espelho Falso, foi pintado em 1928. Aí vimos uma obra do Diego Velázquez, também é uma obra muito importante, muito famosa, tão famosa e tão importante quanto Mona Lisa, quanto A Persistência da Memória, que são As Meninas, né? Aquele quadro onde é bem escuro, o ambiente é escuro, né? É uma sala onde o pintor está retratando as meninas, né? De uma família nobre da Espanha, Velázquez, então, do período barroco, tá? Barroco foi um período, lembra que eu falei para vocês, onde o uso da luz e sombra foi bastante explorado. Uma das características do movimento barroco foi o intenso uso do contraste da luz
com a sombra. Muito bacana isso. Depois nós fomos para o cubismo. Vemos aí uma obra do Picasso. Picasso é um grande artista, ou talvez o artista mais conhecido do movimento cubista, tá? A obra que ele pintou aí é uma releitura das Meninas de Velázquez, tá? Essa obra que tem no nosso livro. Foi pintada em 1957. Um ano após Velázquez pintar as Meninas, não, um ano não, aproximadamente 300 anos, né? As Meninas de Velázquez é de 1656. 1656. Picasso fez uma releitura, né, com estilo cubista, em 1957, 301 anos depois, né? Então, as releituras, como a gente às vezes faz em sala de aula, os artistas faziam muito isso, né? Depois nós vimos aí o movimento, o período do Renascimento, né? E vimos aí uma obra aí do Van Aschen, Hans Van Aschen, detalhe do retrato do imperador Rodolfo II. Essa obra foi pintada em 1590, século XVI, Renascimento. Vimos aí um outro retrato desse mesmo imperador, feito por um outro artista também do Renascimento, só que ele usa elementos vegetais, frutas, e faz esse retrato. É muito interessante a obra do Arquibold, um artista que tem vários retratos, né? Ele faz usando objetos. E aí a gente fica assim, né? É uma natureza morta ou é um retrato? É um retrato com elementos considerados natureza morta, né? Frutas, livros, ele usa vários objetos. Nesse retrato aí que ele fez do imperador, o mesmo imperador retratado por Haschen, Rodolfo II, ele usa mais elementos, frutas, né? Então é bem interessante o trabalho dele. Dois artistas que viveram dentro do mesmo movimento artístico, porém, cada um com a sua criação completamente diferente, né? Um do outro. O Arquibold foi um artista bem diferente dos artistas do seu tempo, né? Depois nós vimos do movimento expressionismo o Van Gogh, o maravilhoso Van Gogh. Aí no livro tem dois retratos de Joseph Roland, um sem cor, né? Mais um esboço, mais um desenho, e o outro já um retrato pintado, tá? E vimos também, logo adiante, A Noite Estrelada, maravilhosa Noite Estrelada de Vicente Van Gogh, maravilhosa. Então, expressionista. E aí fomos para a mitologia. Dentro do tema da mitologia, nós vimos aí alguns exemplos, né, em imagens e comentários sobre a mitologia asteca, deuses astecas, a mitologia hindu. Nós vimos aí também uma obra sobre a mitologia japonesa. Estudamos com mais detalhes, né, o nascimento de Vênus, né, mitologia grega, com a obra aí de Botticelli, do movimento do Renascimento, e também a mitologia indígena brasileira, com seus deuses, com as suas histórias, com as suas narrativas, né? Muito bacana. Eu apresentei para vocês o PowerPoint dos 12 trabalhos de Hércules, que não poderia deixar de apresentar, porque é maravilhoso, né? Os trabalhos de Hércules, a história de Hércules é muito interessante, dentro da mitologia grega. Ele é um semideus, filho de Deus ou uma humana, como uma mulher, né? Que não era divindade, e ele então é um semideus. Maravilhoso. Depois nós vimos aí, começamos a ver um pouquinho dos heróis aí nas histórias em quadrinhos, passamos rapidamente pelos mangás, vimos um pouco sobre a história da animação, quando surge a animação no cinema, e depois nós vimos então fizemos um trabalho sobre stop motion, que eu espero que vocês tenham curtido bastante. Então é isso, vimos todos esses conteúdos, aprendemos muita coisa, muitos artistas importantes de vários séculos, né? Desde a Idade Média até
a, o início do século XX, né? E vamos continuar aí nessa trajetória de conhecer a obra de arte, identificar movimentos artísticos, conhecer os suportes das pinturas, os gêneros de pinturas e tudo mais. Foi muito bom trabalhar com vocês, mesmo que online. Estamos muito bem cuidando, né? Cada um cuidando um pouquinho de si, da sua família. E, quem sabe, em agosto vamos retornar conforme as regras, né? As normas e as medidas tomadas pela educação. Um beijo grande, tenham boas férias, descansem bastante, assistam bons filmes, leiam livros interessantes, né? E fiquem aí quietinhos, se cuidando, né? Para que a gente possa retornar todo mundo com muita saúde. Um beijo grande e fiquem com Deus. Bye, bye.